E aí, Jaque? Jaque? Pontualíssima, maravilhosa. Muito bom. E aí, gente, vocês que estão chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês me ajudassem aqui, porque da última vez que eu fiz, na quinta-feira passada, na live, aqui pra mim tava perfeita a imagem, mas depois quando eu fui assistir ficou aparecendo do meu rosto daqui pra cima. Então vão me dizendo aí se tá bom a imagem. Boa noite, Jaque. Como é que tá a imagem pra vocês? Tô aparecendo bonitinha, tá só minha cabeça assim, que eu acho feio demais. Como é que tá? Escrevam aqui pra mim. Vocês estão conseguindo me ouvir também? Tá ótimo, Jaque? A imagem também tá boa? Tô bem enquadrada? Carol! Ouvindo e vendo, linda. Ah, doidinha pra gente começar a partilhar. Chama as amigas, gente, que essa live de hoje, olha, eu vou contar pra vocês. Eu espero que a Jaque não me faça chorar, que eu tô sensível. Obrigada. Essa live promete, hein? Gente, esse cabelo... Deixa eu avisar pra vocês. Eu vou fazer igual ontem, viu? Que eu gostei da ideia, eu achei que deu super certo. Quem ficar até o final da live, a gente vai dar desconto de... Não vou dizer de quantos por cento. Obrigada, Helena. Não vou dizer de quanto, é surpresa, porque é um super desconto. Quem ficar até o final e no final chamar lá no direct, eu vou dar um desconto pro curso, hein? Então avisa as amigas grávidas do Rio de Janeiro, as grávidas cristãs, que você gostaria de indicar para esse curso maravilhoso. Já clica aqui na gaivotazinha e envia para as amigas todas grávidas, que elas não podem perder essa live. Quem estava ontem sabe do que a gente vai falar. Tinha uma galera ontem aí dizendo que era imperdível essa live de hoje. Quero só ver. Ai, fofinhas. Então vamos lá, deixa eu ver que horas são aqui. Vamos começar, né, gente? Senão a gente vai ficar até meia-noite falando. Que vocês perceberam ontem que eu gosto de falar, né? Deixa eu chamar a Jaque aqui. E Estamos aí? lindas! Ah, Oi, maravilhosa! Robertinha! Ó, Oi, você tá Jaque. ótima, sua imagem tá linda. Tô adorando esse Obrigada. cabelo, Ah, gente. tô precisando retocar um pouquinho, eu tô tentando Tá disfarçar, mas ótima, tá linda. Boa noite para obrigada, Jaque. todas. Que Boa alegria noite, estar aqui gente. com vocês. Alegria com todas, né? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Que alegria falar da vida, falar de parto, falar de maternidade, falar de mulheres é a minha grande paixão, né? Então hoje vai ser um dia, uma noite linda, uma noite maravilhosa para nós, com certeza. Para quem é mãe, para quem não é mãe, para quem está gestante, para quem não está gestante. Então, ó, Suelen acabou de chegar, vão chegando Uhul, todo mundo que Sussu! a noite promete, com certeza. Tem muita Isso coisa para aí. todas nós aprenderem, né? Todas nós. Esse assunto fala na vida de todas nós para muitas coisas. Então, mesmo que você não seja gestante, é claro que a gente vai abordar o assunto do parto, mas toca na história de todas as mulheres. Então, sejam todas bem-vindas. Uma grande alegria estar aqui, poder compartilhar dessa noite com vocês, tá bom? Muito obrigada.
Ai, Jaque, é uma alegria muito grande para mim também tê-la aqui conosco. Eu queria contar, gente, um pouquinho de como que eu conheci a Jaque. Eu conheci a Jaque em 2017, já tem 2 aninhos, Já tem Jaque. tanto tempo, é. Passa rápido. Foi no curso É, de doulas. A Jaque fez comigo o curso de doulas com a perspectiva cristã, né? Que foi o primeiro aqui do Rio. E foi uma alegria muito grande. Eu descobri uma mulher maravilhosa, uma profissional excelente. Ano passado, a Jaque participou de um encontro que eu ofereci para grávidas e o encontro foi para mim. O momento com a Jaque foi para mim. Tudo da Jaque foi para mim. Eu sou fã dessa isso é mulher, bom. gente. Ela é maravilhosa. Também sou tua fã. Somos fãs, com certeza. A gente é Ah, maravilhoso. A gente estava compartilhando, né, outro dia no WhatsApp, que a gente precisa levantar mulheres. Eu tenho visto que Deus tem suscitado isso no nosso coração. Da gente, não é que a gente vai desagregar ou fazer acepção de pessoas, não. Mas a gente precisa, dentro do nosso trabalho, contar para as pessoas, né, que existe um Deus que norteia todas as coisas, que comanda tudo e que é o dono de tudo e que a gente, né, precisa dele para viver as maravilhas de Deus. Então, a gente precisa disso. com certeza, viu? Eu fico muito feliz dessa parceria aí nossa. Vamos nos ajudar, vamos para frente, vamos mostrar isso para todas as mulheres da humanidade, É isso aí. né? Então, gente, quem estava aqui ontem, eu estava contando para vocês que nessa semana eu conversei com a minha mãe, né? Com a minha mãe biológica. Eu partilhei com vocês que eu não fui criada com ela, né? E quando eu convidei a Jaque para fazer essa live, eu pensei, gente, mas eu não sei como é que foi meu parto, né? Como é que a gente vai falar de ressignificar o parto da família? Eu não sabia como tinha sido o meu parto, eu não sabia como tinha sido o parto das minhas irmãs. E eu achei importante conversar com a minha mãe sobre isso, para ela me contar um pouquinho de como foi, né? E foi bem legal, assim, porque a gente nunca tinha conversado assim profundamente sobre esse assunto, né? Eu a reencontrei com 20 anos de idade, hoje eu tenho 34, abafa. Tudo E bem, a tá gente, novíssima. e a gente nunca tinha falado sobre isso, né, necessariamente. E aí foi bem interessante, que ela me disse que ela teve minhas duas irmãs mais velhas, ela teve por cesárea. E eu achei até impressionante isso, porque a minha mãe tem 50 e poucos anos e na época dela era muito época de cesárea, né? Muito época de cesárea. E ela disse Verdade. que E ela disse que para mim, quando ela estava grávida de mim, ela falou: "Não, a Roberta eu quero parto normal". Ó, Ó, protagonizou. Deixa pá, eu só te falar um negócio muito rápido. não tô Você aparecendo bem, agora né? tá com a cabeça cortada. É. Sobe um Vê pouquinho. assim, Aí. melhorou? Perfeito. Show. Ai, que Agora, tá beleza. ótimo. Gente, porque aqui para mim tá muito diferente. Eu percebi isso na live da É, quinta-feira passada. Tá bom, é. então vamos lá. E aí ela disse que ela queria, no meu caso, ter tido parto normal, né? E assim, a minha mãe não sabe a fundo sobre o meu trabalho hoje, então ela não me diria isso para me agradar, né? Ela disse que realmente foi, ela não entende assim necessariamente o que é uma doula, né, e tal. Então, ela não fez nada para me agradar. Ela fez mesmo porque realmente foi. E aí ela disse que queria o parto normal. Então ela esperou entrar em trabalho de parto na terceira gestação, mesmo depois de 2 cesáreas. E aí no momento lá do vamos ver, o médico disse que não tinha passagem. Olha isso, Ah, gente. A tal da passagem. A tal da passagem. Então ela teve uma terceira cesárea. E aí foi aí que eu descobri uma coisa bem interessante. E que ela me contou que na minha terceira gestação ela ficou preocupada com esse detalhe. Ela me disse que na terceira cesárea dela, o senhor meu pai pagou um médico para que fizesse uma ligadura nela, sem que ela soubesse. Então a minha mãe, além dessa cesárea onde ela, né, onde eu nasci, ela foi ligada sem a própria permissão. nossa, Olha isso, gente. que É pesado. forte demais, né? Pesado demais. Pesado. E aí ela falou que quando eu estava grávida do Emanuel, meu terceiro filho, ela veio até aqui, quando estava no final da gestação e tal, mas não me contou isso, mas ela disse que ficou apreensiva e aflita do meu pai querer fazer o mesmo comigo, né? Mas isso não tinha Caramba. chance nenhuma de acontecer hoje, né?
porque ele mal vai no hospital quando nascem as crianças, né? E hoje eu tenho a minha independência, a minha família, eu e meu marido, então isso não tinha chance de acontecer. Mas ela ficou preocupada porque aconteceu com ela, né? E ela foi partilhando comigo muitas coisas que ela vê também da nossa relação, minha com o meu pai, que remete à relação deles há anos atrás, sabe? Ela acha que muitas coisas que acontecem aqui já aconteceu com ela. Ela até fala, seu pai faz contigo igual ele fazia comigo, sabe? E foi uma grande descoberta, gente. Foi retiro de cura interior, em cima de retiro de cura interior. Pega o fio de ouro aí que precisa de descendo de novo. Jaque! Tá na minha mão! Isso é uma benção, gente. Isso é uma benção. Sério? Porque eu peguei um pedaço para ler. Sim. Porque eu peguei um pedacinho para ler, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sabe? Eu posso ler um trechinho antes de você começar a falar? Claro, pô. Tá. Tu é a dona da casa, só vou te falar que a tua cabeça baixou de novo. É porque caiu o suporte, vocês viram quando caiu o suporte? Vi. Aí agora eu tô segurando, porque eu não vou pegar esse suporte para correr o risco de cair de novo. Entendi. Eu vou tentar, melhorou? Melhorou, agora tá ótimo. Tá. Beleza. É meio grandinho, mas eu vou ler só algumas partes resumidas, claro. tá? Esse livro é ouro mesmo, ouro puro. Gente, é demais, viu? É sobre a vida de uma pessoa, tá? Que eu não vou dizer quem é essa pessoa. Quem já leu o Fio de Ouro, quem já fez o retiro vai saber, mas não conta, viu? Nossa personagem nasceu depois que a mãe perdera 4 irmãos, entre a idade de 2 meses e 5 anos. Cansada pela morte dos 4 filhos e de ambos os pais, a mãe passa sua gravidez em grande tensão e medo de que também aquele bebê venha a morrer. Descreve a época de sua gravidez como um pesadelo contínuo. Nascida a criança, a mãe batiza com o mesmo nome da última filha morta, pois não tinha outro nome, uma vez que havia sonhado com um filho homem e a criança era uma menina. Durante os 2 primeiros meses de vida, a criança oscila entre a vida e a morte, acometida da mesma enfermidade que havia matado os outros irmãos. Quando a criança finalmente se recupera, acaba a produção de leite da mãe, uma coisa atrás da outra, né, gente? Esta é obrigada a trabalhar mais do que deve, vê-se obrigada a recorrer a uma ama de leite. Com 2 meses, a menina é levada para uma ama que habita a 2 horas de sua casa. Este exílio vai durar 1 ano e meio e trará, como para qualquer outra criança, o sentimento de ter sido abandonada. Quando ela é levada à casa da família por algumas horas para visitar os seus, grita desesperadamente. Dir-se-ia, ela rejeita inconsciente sua mãe, que a considera uma estranha. Quando a mãe tinha apenas 4 anos, a sua mãe morre de câncer. Vou pular uma partezinha aqui. Mal entra na adolescência, em uma inesquecível noite de Natal, ocasião especial para toda a família, ouve do pai, adorado por ela, uma frase dita à irmã sem nenhuma intenção que ela ouvisse. Nessa frase havia ao mesmo tempo crítica e rejeição a ela. Segundo ela mesma narraria mais tarde, foi um momento dolorosíssimo. Então, gente, peraí. Será que eu conheço essa história? Coitada dessa menina, né? Coitada, Jaque, coitada. Gente, assim, humanamente, né? Essa menina deve ter sido muito traumatizada de tudo que ela viveu. Acho que ela virou uma psicopata depois, ou uma pessoa que não conseguia lidar com ninguém, antissocial. Aquelas ativistas que andam de peito de fora, entendeu? Deve ter sido, Jaque, porque tudo isso que ela sofreu, ela teve o nome da filha outra que morreu e ficava doente. E depois o pai que ela amava também falou alguma coisa dela que rejeitou. Isso. Gente, que luta essa menina, né? Traumatizada, pobrezinha. Eu sinto pena dela, coitada. Eu sinto também, eu sinto. Tadinha, ela devia ter sido, né? Mais bem tratada, né? A mãe ainda não conseguiu amamentar. Né? Desesperador. Gente. E ainda era melancólica, tadinha. Né? Ainda era melancólica. O temperamento da bichinha ainda era melancólica.
que eu Ou faço? seja, pô, o que a gente Tá faz? perdido, Acaba tá com a perdido. vida, né? Acaba com a vida, É, não tem mais era o a que solução fazer, para ela. ela tá fadada ao fracasso e a sentimento de rejeição, né? Isso, que Desde a história. gestação, né, Jaque? Desde a Desde a gestação. gestação, desde o início, a mãe vem com históricos de perdas. Então, assim, a gente tá diante de uma pessoa sentenciada a ser infeliz para sempre, a viver olhando para trás e dizendo: minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, meu pai foi aquilo outro. E, claro, evidente, quem conhece a protagonista dessa história sabe que a Hum. história não terminou assim, né? Ah, Sabe que a história não foi desse jeito, né? A gente está falando aqui, fala aí, Robertinha, de quem a gente está falando, para quem não gente, essa sabe. nossa personagem maravilhosa é Santa Terezinha. Santa Do Menino Terezinha, Jesus, gente, da olha Sagrada só. Face. Oh, gente. Então, assim, amanhã é dia de Santa Zélia, né? Em São Luís. Então, eu e É... A Kátia chegou aqui. Amanhã nós vamos fazer uma live sobre Santa Zélia, a feminilidade de Eu Santa Zélia. E quero! hoje, sem combinar nada, a Roberta me traz a história de Santa Foi, eu Terezinha, né? não contei pra Não Jaque falou, que eu ia não trazer essas tava nos Terezinhas. scripts, né? Então, assim, são vários, muitos exemplos que a gente podia trazer aqui, inclusive o que a gente vai contar amanhã na live da história de Santa Zélia, que foi muito Olha, maltratada, foi muito machucada, a mãe não deu nada de amor, então poderia estar o quê? Passando, né, de família, de geração por geração, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Posso, Roberta? claro! Fica à Então, vontade, Jaque. o que que acontece? A primeira coisa que eu quero me apresentar, para quem é aqui do perfil da Roberta não me conhece, né? Sou Jaqueline Bastos, hoje eu sou coach, mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs, né? É claro que todas são bem-vindas, mas meu trabalho é na feminilidade aos olhos de Deus. Há 3 anos vai fazer que eu sou coach de mulheres, mas eu sou formada como enfermeira desde 2004, né? Atuei na enfermagem, na assistência direta desde 2004 até 2016. De 2013 até 2016 eu estive dentro de uma maternidade, né? Então eu Eu comecei peguei essa lá. época. Pois é, então, quem sabe, quem é aqui do Rio sabe que tem uma maternidade em Botafogo, que teve uma moça que fez um parto lá, que, né, jogou minha equipe pro alto, né? Mas tudo bem, em 2013, é um Eu hospital da falei Rio, esses dias. fala. Eu falei esses dias que você era. Você que Eu era cuidava, gerente de lembra? enfermagem de lá. Em Isso, nessa época. 2013, eu era enfermeira educadora. Foi quando a Amil decidiu que ia inaugurar a maternidade. Então, eu tive a graça de poder criar todo o processo de treinamento da equipe como enfermeira educadora. Em 2014, eu fui a gerente de enfermagem. Então, fui gerente de enfermagem de 2014 até 2016. E a maternidade foi a nossa grande menina dos olhos, aquela que a gente realmente, né, era algo que eu amava, né? Então ali começou o meu amor pela maternidade, lógico, evidente, como profissional, mas como mulher também. Eu já tinha Maria Isabel em 2013. Em 2014, assim que eu entrei para a gerência da enfermagem, eu engravidei do Samuel. Foi uma belíssima surpresa que Nossa Senhora me deu. E aí, em 2016, eu comecei a ordenar algumas coisas na minha vida e deixei lá a maternidade, né, o hospital, a gerência do hospital, e fui cuidar então das mulheres, na alma das mulheres, como coach, né? E trago essa experiência, porque lidar com as mulheres é lidar com a vida, né? Então, trago essa experiência, eu carrego isso com muita gratidão, né, de ter aprendido ali muita coisa, né? Então, e como mulher, né, eu sou de uma família que a última criança que nasceu de parto normal hoje tem 35 anos e tem 3 filhos. E não nenhum dos 3 nasceu de parto normal. A última criança que nasceu de parto normal. Ou seja, não Nossa, existe histórico de parto normal na minha família, a não ser das minhas avós e de uma tia minha que é bem mais velha que a minha mãe, que inclusive criou a minha mãe. Então, histórico, zero.
né? Relatos bons, nenhum. Minha avó nunca contou pra gente nada, a gente não tinha esse acesso, né, com elas, então eu não tenho essa, essa experiência. Lá em 2017, como a Roberta disse, eu fiz o curso de doula, né? Foi uma experiência maravilhosa e eu confesso para vocês que eu fui muito mais para entender o que a Rose fazia do que para atuar como doula mesmo, porque naquela época eu estava ali na transição de entender qual era o meu trabalho. Eu falei assim, não, eu quero ver que enfermeira é essa, né, que faz um trabalho com perspectiva cristã, que eu quero fazer um negócio desse também, né? Então eu fui e passei um final de semana que foi, né, Roberta, a gente sabe, né, que foi um retiro. O curso de doula hoje da Rose, ele é um retiro, ele é muito mais do que uma formação, né? E aí de lá para cá eu venho trabalhando com as mulheres. Mas eu quero falar hoje muito sobre essa questão de quantas de nós estamos olhando fortemente para as crenças que as nossas mulheres, que as mulheres da nossa família trazem. É verdadeiro o fato de que já há décadas e há séculos até, nós mulheres estamos sendo atacadas fortemente na nossa feminilidade e um dos grandes ataques é com relação a ser mãe. E aí, o que que o nosso grande inimigo faz? Ele coloca na nossa cabeça que primeiro gerar já é ruim, mas se você gerar, você não sabe parir. Então começa ali uma crença, né, baseado nas dificuldades que se tem, porque se tem, né? Em certa época era difícil mesmo, as mulheres não tinham o recurso da cesárea, mas ali é como se fosse uma questão pontual, virou a geral. Então, se aquela mulher teve problema com parto, na minha família todo mundo vai ter. Os médicos começaram a ser educados na faculdade para fazer a cesárea. A cesárea que foi um grande avanço da medicina, virou, né, que era para as urgências, virou simplesmente a grande queridinha, né, nossa hoje. E o que é mais triste? É mais triste saber que se a gente fizer uma pesquisa, quase 90% das mulheres cristãs são as que mais optam pela cesárea. Isso é algo que a gente precisa rever, né? Porque a gente é que era para estar mais aberta para a dor, para o parto, para a vida, a gente se fechou, tá? Então, só contando aqui, primeiro, como é que foi a minha experiência, né? Que eu queria muito falar sobre isso. A primeira gestação, logo de cara, eu sempre queria parto normal, por ser enfermeira, por ser gerente de enfermagem, eu sei os riscos de uma cirurgia e eu corria de todos os riscos da cirurgia. Só para todo mundo ter ideia, cirurgia faz parte de uma das 6 metas internacionais de segurança. Cirurgia correta, lado correto, órgão operado correto. Então, um protocolo de cirurgia segura. Por que está dentro das metas internacionais de segurança? Porque são as 6 maiores causas de falha médica e de morte por falha médica no mundo. Não é no Brasil apenas. E isso inclui a cesárea, porque a cesárea é uma cirurgia, certo? Então, eu já sabia disso, sempre soube, eu disse, eu não quero ter parto cesárea, eu não quero cesárea, eu quero normal. Só que o primeiro parto, eu não tinha nenhum conhecimento da questão espiritual, mas fui atrás do meu parto. A minha mãe ela sempre teve um sonho de parto normal, então ela me apoiou, né? E comecei ali a estudar, estudar, estudar. Criei aquela ilusão, né, de que o parto é muito bonito e tal. Deus foi muito generoso comigo, sabe, Robertinha? Porque eu sou parideira. E o primeiro parto durou 6 horas, o trabalho de parto, e o segundo parto durou 4 horas. Então, foi maravilhoso. Eu não sei o que é sofrer 20 horas e tal, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu no meu primeiro parto? Tudo certo, tudo lindo. Entrei em trabalho de parto às 5h45 da manhã. Ainda fui para o consultório, cheguei lá, estava com 4 de dilatação. Vamos embora para perinatal. Fui dormindo para a perinatal. Só acordava na hora das contrações. Foi lindo.
Só Que que delícia. foi lindo. Até esse ponto, né? Eu cheguei na perinatal já com média de 6, 7. Fui para a banheira, meu médico estava assim, maravilhado. Vamos embora que a bebê vai nascer e tal. Só que as promessas de Deus não são agradáveis ao inimigo, né? E, de repente, no meu parto, o meu obstetra tinha contratado, chamado um colega anestesista, que eu não conhecia, e esse homem acabou com o meu parto, né? Uhum. Porque ele começou a gritar comigo, ele foi muito grosso. Até hoje eu ouço a voz dele: cala a boca, cala a boca. Meu médico perdeu totalmente o controle da situação. E no período expulsivo, na hora da Marisabel nascer, ele me aplicou uma injeção de fentanil com diazepam. E aí pulou em cima de mim, que era pra gente não morrer, né? Empurrou a minha barriga e a Maria Isabel nasceu sem respirar, Meu reanimada Deus. na sala de parto, direto para UTI neonatal. E a Jaqueline só acordou uma hora e meia depois, né? E aí Nossa, foi o Jaque. caos, porque tudo aquilo que era para ser maravilha não foi, né? Eu digo para vocês que foi uma batalha espiritual tão grande que nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. Ele não voltou para buscar o cheque da anestesia, ele não voltou. O meu médico disse: olha, eu te peço desculpa, eu jamais imaginei que ele faria aquilo. E só que, como ela era uma grande promessa, né? Como tudo estava muito sonhado por nós preferimos deixar do jeito que estava. Agradecer a Deus pela vida dela. Por quê? Porque ela ficou com a sedação residual. Né? Eu fiquei com a sedação maior, ela ficou com a sedação residual. Meia hora depois ela já estava acordada, arrancou acesso, arrancou sonda, arrancou tudo na UTI neonatal. E 2 dias depois ela veio embora comigo, né? Foi muito ruim, por quê? Porque aquele primeiro contato com a minha filha, que era o nosso sonho, até hoje a gente se emociona, que era o nosso Meu sonho, Deus. né? Que sempre é o sonho da mãe. E aí a sociedade não está pronta para isso. Você chega na UTI neonatal, né? Fica todo mundo te olhando. Olha, aquela é a mãe que escolheu o parto normal e se lascou, né? E, infelizmente é assim, né? E aí a gente realmente saiu dali agradecendo a Deus porque a nossa filha foi embora, né? Não teve nenhuma sequela. A Marisabel é muito inteligente, ela vai fazer 7 anos agora, não teve. Mas realmente, assim, se você me perguntar o que eu lembro, eu só lembro disso, dos meus últimos gritos, dele me empurrando, aquela dor dele empurrando a minha barriga, eu me lembro, né? E ele mandando eu calar a boca. E depois eu só lembro, eu só vou lembrar eu na maca indo para o quarto. Né? E aí, cadê minha filha? Não, tá tudo bem com ela, tá tudo bem. E meu marido também, coitado, sem saber o que fazer, ele falou: amor, ela foi para o UTI neonatal. Infelizmente, né? Tudo certo, a câmera tá lá, a menina filmou a reanimação, a intubação, o Uhum. caos, né? Ninguém viu aquilo mais, ninguém nunca mais viu, né? E, enfim, e como a gente achou que nunca mais ia ter outro filho. Quando eu engravidei do Samuel, a primeira coisa que eu escolhi foi que eu teria um parto do jeito que eu sonhei. Então, foi tudo diferente. E eu falei com o meu médico, falei, ó, eu quero um anestesista longe da minha vida. Eu não quero anestesista. Ele falou assim, tá, tudo bem, é você que vai decidir, porque é você que vai sentir a dor, não sou eu. Eu falei, é isso mesmo, eu quero parir sem anestesista. Aí ele falou, então eu posso deixar com o plantonista, chamar e tal? Pode. Se eu precisar, eu chamo. Não quero ele na minha sala. Né? E com a graça de Deus, tudo foi bem no Samuel, mas dentro do trabalho de parto, eu tomei trauma da cama, né? Que eu não Oh, meu conseguia Deus. sentar naquela cama de jeito nenhum. Mas eu pari o Samuel do jeito que eu sonhei. Chegou na última hora, eu conversei muito com meu esposo. Eu falei: ó, não me deixe desistir. Quando eu estiver perdendo a força, vem no meu ouvido e diz: você vai conseguir, com a ajuda dele, com a ajuda de Deus. Nós parimos o Samuel, 4 horas de trabalho de parto, lindo, dentro da Santa Lúcia. Estava toda a minha equipe esperando o Samuel nascer, graças a Deus. Então, assim, o que a gente vai falar hoje, por que eu contei a minha história? Porque é para a gente entender que a nossa família, ela traz, né, essa herança
de comportamentos, né? E quando a gente chega na nossa vez, quando a gente cresce ouvindo aquilo, né, aquilo vira verdade, né? Então, se na minha família todas as mulheres falaram durante a minha infância que ser mãe é ruim, que o parto normal é horroroso, que é muita dor, que é uma dor excomunal, que Deus que me livre, que estragou a minha área de lazer, né? Que todas as coisas ruins, infelizmente, a gente tem que falar porque eu ouço muito isso, Sim. né? Se não estraga a área de lazer, né? Enfim. Então, tudo de ruim a gente tem ouvido, principalmente nessa época que a gente está vivendo, em que a gente está tendo uma degradação compulsiva da maternidade, né? Então, o medo de ser mãe já é grande, e quando a gente é mãe, e eu ouço muitas mulheres cristãs falarem isso, não, eu vou colocar na mão de Deus, mas já escolheu a cesárea, né? É isso, Coloca, não, Jaque, tá tudo na mão demais. de Deus, mas já escolheu. Por quê? Porque definiu que existe um risco muito maior no parto normal por conta de tudo que eu ouvi, né? Do que meu próprio protagonismo. E é outro problema também de nós mulheres cristãs, a questão do protagonismo, né? Achar Uhum. que ser protagonista vai tirar Deus da história, né? Que ser protagonista é ser autossuficiente, ser soberba e não, né? Forçando, né? Com essa força do meu braço. Exatamente. Ser protagonista, e você trouxe a pessoa que, para mim, é o meu grande exemplo de protagonismo, que é a Santa Teresinha, né? Que é decidir por forças, por decisão humana, entregar e dizer, eu vou fazer isso por Deus. Isso é um protagonismo, né? E aí eu trilhei aqui um caminho dessa ressignificação. Que quando a gente fala, vamos ressignificar os partos da minha família, a primeira coisa que a gente tem que entender, cada mulher é uma mulher e cada parto é um parto. Assim como cada ciclo nosso menstrual é um ciclo, né? Cada parto tem a sua história. Cada parto tem os seus riscos, cada parto tem as suas alegrias, as suas tristezas, as suas experiências. E o fato de que pode ser que há 3, 4 gerações as mulheres da minha família vêm sofrendo com partos, não significa que eu estou sentenciada a sofrer a mesma coisa que elas, tá? Cada uma delas tem a sua experiência, cada uma delas viveu num tempo cronológico que tinha uma realidade que levou a tal coisa, né? A gente sabe hoje que muitos dos problemas do parto normal estão relacionados à assistência e não ao parto em si, porque toda mulher sabe parir. Se ela deixar o instinto materno dela, a natureza materna dela, ela vai saber. Não tem jeito, ela vai saber. Ela vai parir sozinha, né? Que foi que o meu médico sempre falou para mim, a primeira vez, primeiro parto, ele falou, 97% das vezes vai dar tudo certo. E só vai ser você e o bebê. 3% vai dar errado e aí eu vou agir. Ele falou isso para mim. Nossa, Então, perfeito. Que sem, médico, sem gente. maravilhoso. Ele assim. Então ele falou isso. Então, se 3% der errado, eu tô lá para te ajudar. Tanto que quando eu pedi anestesia, sem anestesia, ele falou: tudo bem, é você que vai fazer a dor, vai fazer a força, é você e o bebê. E ali eu me preparei, aí eu fui mais a fundo, né, para buscar como eu faria aquilo. Conversei com toda a minha equipe, conversava lá, ó, não me deixa tomar isso, não me deixa tomar aquilo. Lembra que eu sou alérgica, não sei o quê, não me deixa dar isso. Não me funcionem, ninguém me funcionem. Eu falava mesmo, que se eu entrar aí, ninguém me funciona. Não me bota na cadeira, eu quero entrar andando. Era assim, né? Botei Muito todo bom. mundo a postos, né? Então, assim, ressignificar essa história é verdadeiramente a gente ter um novo olhar. Ou seja, se as mulheres da minha família vêm com esse histórico, não estou sentenciada a ter o mesmo histórico. A não ser naquelas raríssimas exceções em que há um problema genético, né, que é realmente um problema que não cabe a nós, em que a gente tem a anatomia que não nos permita.
Mas isso você sabe, todas nós que estamos aqui como doulas, enfermeiras, a gente sabe que são raríssimos casos em que uma mulher não tem passagem, né? São raros, não, e o bebê é muito grande, e o cordão está enrolado no pescoço, e vai ficar, sabe, tem pouco líquido amniótico, tudo isso. Como é que a gente muda? Como é que a gente muda, né, Roberta? Sim. Estudando, buscando a verdade. Então, como é que a primeira coisa é ter um novo olhar sobre a vida das mulheres da sua família? Acolhê-las, sabe? A gente tem que entender que quando elas não falam para amaldiçoar o nosso parto. Elas falam porque a experiência delas foi dolorosa. Você vê? Olha que interessante, a sua mãe se preocupou com o terceiro bebê. Por quê? Porque o terceiro bebê dela foi o mais doloroso para ela. Então ela olhou para essa dor, né, dela, e ela externou isso. Mesmo que ela não tenha falado nada para você, mesmo que ela saiba que você tem um marido, que você que toma conta, né, que a gente está em outro tempo, esse foi um medo dela, né? Então, Sim. olhar para isso com amor, com acolhida. Cada mulher tem a sua história e ela com certeza elas falam para tentar diminuir, minimizar o nosso sofrimento, né? Da dor do parto ou de qualquer coisa, porque tem mulher hoje que ouve da família, não tenha filhos, porque ter filho é muito ruim, porque criar criança é péssimo, porque ter criança. Então a gente precisa entender isso e entender que a gente, como mulheres adultas, né, nós somos responsáveis pela nossa própria história. Então, acolher a história de toda a nossa família, entender que elas têm a história delas, mas nós temos a nossa. Então, esteja aberta para isso, mas não use disso para sentenciar a sua vida. Isso não é uma sentença. Não é uma sentença que a minha mãe nunca teve filho de parto normal e eu também não vou ter. Então, a gente pode sim deixar a história delas com elas. Estou aqui lendo que eu estou com um tópicozinho. Elas são elas, eu sou eu. Se você é gestante, se você está esperando, programando para ter filho, elas são elas, eu sou eu, e tá tudo bem a preocupação delas. Devolve para elas a preocupação delas. Faz esse exercício mesmo. Pega com a mão, ó. Não, faz com elas, mas faz no seu coração. Eu devolvo para vocês a preocupação de vocês. Eu assumo a minha posição como protagonista da minha vida e da minha história. E eu vou decidir como é que vai ser meu parto. Eu desejo o parto normal, né? Aí, outra coisa que a gente precisa fazer é buscar todo o conhecimento possível, esgotar as possibilidades de conhecimento com profissionais capacitados e não só capacitados cientificamente, mas profissionais comprometidos com a verdade, né? Porque às vezes a gente escolhe aquele obstetra que é referência no nosso estado e ele, a primeira coisa que ele vai dizer pra gente é que esse bebê tá muito grande. Vamos marcar logo essa cesárea? Né? E aí ele olha, gente, eu fui gerente de enfermagem de um hospital, de uma maternidade. Então, 2 semanas antes do Natal, era o tempo de lotar a maternidade. A gente já sabia que era uma luta louca pelo agendamento. Era a secretária ligando o tempo inteiro. 2 semanas antes do Natal e 2 semanas depois do Réveillon. Né? Só as loucas do parto normal entravam na maternidade nesse intervalo do recesso. Natal, parto de Réveillon. Não acontece. Um ou outro, a gente tinha ali uma cesárea, assim, e muitas das vezes era uma bolsa rota, alguém que, sabe, entrou em trabalho de parto sem o controle dele, né? Mas essa é uma realidade. Fora isso, carnaval, né? Então, perto do carnaval também, um pouquinho antes do carnaval, tem muito agendamento de cesárea. E aí a gente vai entrar em outro assunto que vai desde o aumento do agendamento de cesáreas ao aumento de internações na UTI neonatal, ao aumento de internações na UTI materna. Por quê? Porque adiantou a natureza e aí deu tudo errado.
tá? É porque esses dados ninguém fala, né? Os dados da cesárea, das complicações da cesárea, ninguém conta, né? Mas, enfim. Então, você tem que buscar o profissional capacitado e comprometido com a verdade. Você vai buscar, né, na internet, seja onde for, busque fontes verdadeiras e confiáveis. Se você é uma mulher cristã, busque doulas cristãs, que vão te dar um olhar cristão para o seu parto, né? A gente precisa urgente, as meninas que estão aqui, Suelen, Roberta, vamos divulgar o quanto for essa realidade espiritual do parto, né? O parir, o que é o parir? E lembrar, muitas de nós, né? Nós passamos por isso, eu acho que a gente vai ter 15 filhos e vai ter o mesmo medo, que é o medo da morte no parto. Isso é um medo que vai nos acompanhar. Por quê? Porque a gente realmente morre. Né? Todo parto, a gente morre pra gente. Nasce uma outra mulher ali. É ou não é verdade? O primeiro Muita parto é de um verdade. jeito, o segundo parto é de outro, o terceiro parto é de outro jeito e a gente nasce outra mulher. Então, aquele medo que a gente tem, e várias vezes eu falei, ó, cuida dos meus filhos, cuida da Muito Bebel, cuida, bem. ó, se ele sobreviver, cuida dele, pede para minha mãe ajudar. Ih, para com esse negócio, né? Mas é verdade, né? Esse medo da morte é uma realidade, fato que acontece e que realmente acontece. Quando eu me dou, né? É um calvário em que a gente morre e ressuscita depois e nasce novamente como mãe daquela outra criança, né? A Jaqueline que teve neném em 2013 não é a Jaqueline que teve em 2015. É outra criança, né? Enfim, preparar-se física, mental e espiritualmente para assumir o protagonismo da sua história. Rezar, procurar um bom obstetra, uma boa enfermeira. Ah, é muito caro. Olha, a gente faz programação para fazer festa de aniversário, para fazer festa de casamento, a gente investe na faculdade. Por que não investir numa boa equipe? Por que quando é algo desse tipo fica tão caro? Nossa, mas é um É. absurdo, esse povo explora. Não explora, não. Você tem que entender que essa equipe ela vai ficar à sua disposição, exclusiva para você, né? E isso é uma coisa que faz toda a diferença, né? E que você precisa. Então, esteja preparado financeiramente também. Se você ainda não é mãe e sonha em ser mãe, ou já é mãe e quer ser mãe de novo, vá se preparando, vá investindo. Qual é o problema? Onde está o problema? Está na nossa crença, porque aí a gente bota uma desculpa para não buscar. Aí a gente diz que são mercenários, que é todo mundo querendo. É porque isso era para ser de graça, como se a pessoa fosse comer a nossa placenta depois do parto, né? Ela não sobrevive, né? É sério, a gente precisa trabalhar isso com amor, mas é sério, né? A gente tem que colocar essa questão financeira, faz parte do planejamento da família. O parto vai fazer parte do planejamento da família. Então, você não vai pagar a anestesia da cesárea? Você não vai pagar depois? Você não está pagando o plano de saúde? Então, você faz também isso. Que você tenha pelo menos uma doula, mas você tem que ter alguém que te ajude, tá bom? Uma coisa muito importante: evite conversar com as mulheres da sua família sobre o seu parto. Se elas não apoiam, por que você precisa conversar justamente com elas? Então, Obrigada. é muito. A gente que comprou. Obrigada. Presentinho do bebê. Que gracinha. É, se elas. É muito difícil alguém ligar para você e dizer: olha, não faça parto normal, porque não sei o que. Não, geralmente é numa festinha de aniversário de criança, tá todo mundo ali. E aí, vai nascer quando? Aí você vai dizer: quando ele quiser. Pronto, acabou. É o fim, é a treva, vai morrer. E aí vem todas as crenças em cima de você, como uma tempestade, né? Vem Então, tudo. evite, saia de perto, evite conversar com elas sobre esse assunto. Ô, Jaque, mas uma pergunta que é muito comum. Como é que eu mudo a opinião da minha mãe sobre o meu parto? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que você tem que mudar a opinião da sua mãe para parir? Por que você não pode deixá-la com a opinião dela,
com as dores dela, com as preocupações dela, e você assumir as suas dores, as suas preocupações. Entendam? Quando a gente fala isso, aí eu entro na questão da maturidade feminina. Como a mãe ela exerce, né, uma influência muito grande na gente, se a gente não amadurece, a gente fica como que uma menininha que precisa da aprovação da mãe. Então, muitas de nós têm esse grande problema de, por exemplo, caramba, mas eu vou esconder da minha mãe? Eu vou trair a minha mãe. Mas e se ela souber? Se ela souber, quando ela souber, você, mãe, chega aqui um instantinho. Seu neto nasceu, né? É muito mais Adoro, fácil, adoro. não é? É mais fácil. Já se você está ouvindo tanta coisa, gente, é sério isso. Você precisa trabalhar a sua mente. Tudo começa na nossa mente. Até o espiritual começa na nossa mente. Se você está ali ouvindo um monte de besteira, ouvindo um monte de coisa, que o parto é ruim, que tua tia teve muito não sei o quê, tua tia, tua prima, sabe? Sai de perto dessas pessoas, né? Por quê? Não conversa mais com elas, tá? Não evita conversar no meio de todo mundo, que você vai virar o alvo. E aí se você tá grávida, já tem a questão toda emocional da gestação. Você vai ficar super Verdade. abalada, super sensível. Quando você entranha isso, quando você coloca isso dentro da sua cabeça, para tirar, pouquíssimas vezes Já a gente era. consegue. Aí fala assim, mas eu tenho trauma da família. Não, peraí. Vamos pensar o que é trauma, né? A gente passa por uma experiência que nos causa trauma. Se até hoje eu não pari, não tive nenhuma experiência com parto, ou as minhas experiências não foram ruins, eu não tenho trauma, porque eu não passei por aquela experiência. O trauma é da minha tia, o trauma é da minha mãe, o trauma não é meu. Então é muito importante. Mas isso tem, Jaque, mas é muito fácil você falar isso, né? Como é que a gente faz? É isso, são esses pequenos passos. Você tem aí 9 meses, 8 meses, 7 meses para trabalhar isso dentro de você. Começa a colocar todos os dias uma mentalização, né? Dentro da sua oração, você já vai pedindo, se abrindo para que todos os seus órgãos possam se acolher o seu bebê, para que você possa se preparar para o parto, para que você esteja pronta para esse momento. Vai ler, vai estudar, vai ver vídeo, vai entender quais são as etapas do parto, vai entender o que cada uma vai fazer. Uma coisa que é muito importante, muito. Estabeleça uma conexão de comunicação com seu bebê. Porque lá na hora vai ser só você e ele. Só você e ele. Então, ao invés de ficar ouvindo a mãe, a tia e tal, faz um momento todos os dias, 5 minutinhos de comunicação com seu bebê. Sabe? Nós estamos aqui, nós vamos conseguir, você sabe nascer. O Papai do Céu te deu essa graça. Você sabe nascer, a mamãe está pronta para se doar para você. Eu me emociono, porque eu fiz isso muito, muito. Eu cantei uma música para Maria Isabel, depois eu conversei com Samuel. Eu falei, Samuel, a mamãe está aqui pronta para dar a vida por você. Eu estou pronta, eu vou sofrer o que for necessário para você nascer, meu filho. Porque eu não quero que você nasça por uma cirurgia. Se der alguma coisa errada, meu filho, nós vamos fazer de tudo. Mas eu dou a minha vida por você. Eu me abro, sabe? Então, estabelecer essa comunicação com o bebê gente, é alma, é uma relação de alma, né? É uma relação profunda que começa na gestação. Então, estabelecer essa comunicação com o bebê, de dizer, meu filho, a mamãe não está ansiosa por você nascer. Você vai nascer na hora que você quiser. Você vai nascer do jeito que você quiser. Você sabe nascer, o Papai do Céu te deu essa graça. Você é muito especial. Você é um amor da nossa vida. Tá todo mundo aqui te esperando, sabe? Todo mundo. Era engraçado que na Bebel, no Samuel eu não fiz tanto que eu não tinha tempo, mas na Bebel eu falava, minha filha, olha ali a tia Patrícia.
Essa aqui, ó, essa aqui é tia fulana. Olha ali, sabe, que eu ia falando, aí falava, ó, tia fulana é meio maluquinha, não liga pra ela não, sabe? É conversar, criar estabelecer essa conexão com o bebê. Dentro da sua barriga existe um ser humano. E ele entende tudo, tanto é que a gente traz traumas do início da gestação, né? Então, isso é muito, muito forte. Isso é muito potente. Algumas mulheres têm total apoio do marido, outras não. Então não tem ali, nessa relação, você vai ter total conexão. É claro e evidente que incluir o marido na gestação, no pré-natal, em todo o processo, é extremamente importante. Algumas mulheres, quando engravidam, acham que o mundo acabou. Né? Agora é só ela e o bebê. Não é. Existe um pai que precisa estar presente na vida dessa criança, que muitas vezes acaba não ajudando porque não sabe o que fazer. Homem não tem a menor ideia do que vai fazer. Mãe é mãe na hora que recebe o resultado. Pai passa a ser pai, por mais que ele beije e tal, aquela realidade dele só acontece quando ele vê aquele bebê. Então a gente precisa criar essa conexão, né? E uma conexão marido e mulher também. Não sei quanto tempo a gente tem, mas uma conexão marido e mulher também, tá? Dá muito amor para o marido. Quando a mulher e o marido se dão bem, a criança sente isso, ela se prepara melhor para o parto. Então, existem caminhos muito importantes, tá? Então, para de ouvir as tias, para de ouvir a mãe também, com todo o amor com a mãe, né, Roberta? Com Com todo amor, certeza. acolhe a tua mãe, mas deixa ela no lugar dela. Cresce como mulher, né? Essa é a palavra. Assume o teu lugar de mulher e não de menina, que precisa ser aprovada pela mãe. Você não precisa. Você pode ser a autora da sua história. Isso é muito importante, tá bom? Então, eu acabei falando do próximo tópico, protagonizar a história do seu parto, né? É você quem vai realmente tomar as rédeas. Você pode ter o melhor médico do mundo, a melhor doula. Se você não estiver pronta, não é a equipe que vai fazer o seu parto. A equipe vai te dar suporte para o parto. Então, é você e o bebê. São vocês dois. Ele faz a parte dele, você se abre para receber a parte dele, e você deixa o seu corpo agir. Certamente você vai ter uma história muito bonita para contar. E ainda que venha alguém, como veio no meu, eu continuo contando a minha história com muito amor, porque eu pari a minha filha. Eu deixei ir até o fim, eu tive coisas que não estavam no meu alcance, eu não pude fazer nada. Aquele homem entrou lá, me deu o remédio e foi embora. Nunca mais eu vi na minha vida. Não. E então eu não posso agora ficar vítima. Não quero mais ter filho. Porque aquele homem apareceu lá. E como eu já sabia que a Maria Isabel era uma promessa de Deus, tinha, né? Eu levo aquilo como uma tentativa de acabar com os planos de Deus. E só que Deus foi poderoso e foi antes, né? Então, e estar perto, por fim, esteja perto de outras gestantes que queiram a mesma coisa que você. Esteja perto, converse, entre em grupos de gestantes, faça cursos de gestante, né? É sério. Busque uma maternidade que acredite no parto normal. Busque pessoas, entre nos grupos, converse com as pessoas, chama. É muito importante. Você vai mudar completamente a sua mentalidade. Ó, a Roberta tá mandando aí alguém. Tô vendo. Então, Roberta, eu trouxe essa realidade para a gente, tá? Acolham as mulheres, né? A gente precisa acolher, a gente faz parte desse clã, né? A gente não pode sair dessa família, né? Não. Mas realmente a gente precisa assumir o protagonismo da nossa própria história, certo? Eu acho que a gente vai perder aqui. Você precisa falar aí antes que o Instagram acabe com a gente. Jaque, achei maravilhoso quando você falou da morte, né? E todo parto a gente tem medo de morrer, só que eu nunca tinha compreendido dessa forma que você falou, porque de fato a gente morre ali, nasce uma nova mulher. Para você ter uma noção, meu parto de 2014, que você ainda trabalhava lá, eu chamei um padre para me confessar lá na maternidade, quando eu estava em trabalho de parto, porque eu tive muito medo de morrer.
Foi o meu segundo filho, mas o primeiro parto normal. Então, em todos eu tive, né? Mas nesse eu tive muito, eu chamei o padre na maternidade. É Eu isso. É isso adorei, que adorei o que acontece. você falou. E de fato É a isso. gente morre e nasce sempre uma nova mulher a cada parto, é sempre uma nova mãe. Sensacional, eu amei. Exatamente. E Sempre. gostei muito também do que você falou sobre deixar as preocupações dela para ela, mas também Sim. não fazer disso o fim do mundo, né? Não fazer disso uma Exato. oportunidade de desentendimento, não fazer disso uma oportunidade de briga, de É. picuinhas. Não, elas têm essa opinião porque elas viveram a realidade delas. Para a Isso. gente vai ser diferente porque a gente vai viver a nossa realidade. Mas a gente não precisa também deixar a pessoa de lado por conta disso, né? Vamos conversar sobre outras coisas, vamos viver Exato. outros Exato. momentos. A gente não precisa falar Evita de ao parto, máximo. evitar Evita falar ao nesse máximo. assunto, mas também sem que tenha a ver uma ruptura nas relações, né, Jaque? É. Eu percebo que Elas hoje as podem ser pessoas rompem incluídas em muito. outras conversas. Elas podem ser Exatamente. incluídas em outras conversas sobre o bebê, o enxoval, o quarto. Elas podem ser Isso, incluídas nisso. Só não fala sobre o parto. E se exatamente. perguntar, eu ainda não decidi, não. Tô pensando ainda. É, Sabe? E sai de perto, muda o assunto, não decidi não. Vem cá, você vê um negócio aqui na cozinha. Vai lá, corre. Entendeu? Sai de perto. as pessoas às vezes ficam assustadas, sabe, Jaque? Porque aqui em casa a gente de fato só avisa depois que nasce. Mas é nosso, assim, é a nossa família, né? A Sim. gente entende que depois que nós formamos uma família, é nosso. Já aconteceu algumas vezes de pessoas da família ficarem chateadas, porque a gente não avisou quando estava no trabalho de parto. Mas é o nosso momento, é o momento da Sim. nossa família, né? E aquilo ali é único. A gente não sabe quanto tempo vai passar naquele trabalho de parto, pode ser 1 hora, Exato. pode ser 4, como foi a Jaque Parideira, mas pode ser 2 Parideira. dias. E vai estar tudo bem, se tiver tudo bem com a mulher, tudo bem com o bebê, vai estar tudo bem se for um parto de 2 dias. E vai preocupar a família, né? Exato. Nossa, mas ela já está lá 2 dias. Então é Isso. importante, de fato, pensar em que momento avisar, né? As famílias, em que momento avisar. Isso é importantíssimo e pode influenciar negativamente no trabalho de parto, viu? Muito, muito. Então é Certo? isso. Será que Vamos as fazer pessoas assim, querem Roberta. perguntar? Eu acho. Fala. É isso que eu ia falar. Só que faltam 2 minutos. Qual é a minha Eita, sugestão? É que daqui a pouco o Instagram vai te dar aí o vai. cronômetro. O que você pode Aham. fazer é encerrar e pedir o pessoal para voltar. Ao invés de você Tá, botar para partilhar, você só salva. tá. Se você não conseguir salvar e quiser a live, só que não vai ficar no Instagram, só vai ficar a outra. Se você não quiser, Aham. depois eu te mando o vídeo, eu baixo lá tem um aplicativo que baixa a live e depois eu te Sim, mando. Entendeu? tá. Eu quero botar ela no meu canal no YouTube, tá? Ah, que bom. Então, termina essa daí, porque aí você precisa falar do curso, né? Então Tá, essa termina aqui eu essa live, salvo e gente. não compartilho? Não compartilha, só salva, tá? Se não Certo. salvar, não tem problema que a gente pega pelo aplicativo depois. Então, meninas, Tá bom. tem mais coisa pra gente partilhar. Não vão embora. Espera a Roberta entrar ao vivo de novo. Eu peço autorização, a gente entra ao vivo juntas para tem mais coisa pra gente falar, tá bom? Então vai, Robertinha. Tá, então eu encerro agora, né? Então você Isso. não vai mais ver essa live. Vai ver depois lá no meu canal no YouTube. Só no YouTube da Jaque. Peraí. É.